Panelinha, Bahia está situada no município de Camaquã, Bahia. Na década de 1970, o município foi considerado como um dos maiores produtores de cacau. No entanto, a praga vassoura de bruxa, Crimnépolis perniciosa, devastou e destruiu sua lavoura em 1989. Algumas alternativas, como a pecuária, o cultivo de café e seringa, diversificaram a economia local. Contudo, a principal atividade continua sendo a cacauicultura, através da enxertia de cacaueiros resistentes a pragas que substituem paulatinamente o velho cacaual doentio. O nome Camaquã tem origem na família linguística Camaquã, com K e tio do tronco macro G. Maria Hilda Paraíso, em seu trabalho Caminhos de Ir e Vir e Caminhos Sem Volta, Índios, Estradas e Rio no sul da Bahia, de 1982, subdivide os Camaquã em outros grupos como os Mongoió, Cutaxó, Meniã e Massacará. A história do município está diretamente ligada à expansão do cultivo do cacau. Segundo a tradição memorialista da região, o Vale do Rio Panelão começou a ser desbravado no ano de 1889, quando algumas famílias de Canavieiras, Bahia, passaram a buscar novas terras para o plantio de cacau por dois motivos principais. Primeiro, por força das graves cheias do Rio Pardo, que comprometiam a produção agrícola de Canavieiras, e, segundo, pelo declínio e desaparecimento dos diamantes do Rio Salobro, tornando primordial a necessidade de novas fontes de produção. O distrito foi criado em 1938 com a denominação de Vargito e passou a ter sede em Camaquã a partir de 1953, integrando o município de Canavieiras até ser emancipado pela Lei Estadual 1465, de 31 de agosto de 1861, com a denominação de Camaquã, com N. De acordo com a tradição memorialista, uma das famílias de Canavieiras que buscavam novas terras para o plantio de cacau foi a de Leandro Ribeiro. Na realidade, a iniciativa de incursão na mata não foi do próprio Leandro, mas dos seus filhos e netos nos últimos anos do século XIX. Do casamento com sua esposa, Felipa, o casal teve alguns filhos, entre eles João Elias Ribeiro. Nascido na fazenda Lagos, em Canavieiras, João Elias acompanhou o processo de expansão da cacauicultura e, mais ainda, experimentou as devastações provocadas pelas cheias do Pardo na propriedade de sua família. João Elias Ribeiro, sentindo a necessidade de melhores terras para a expansão do cultivo de cacau da sua família, organizou uma expedição para o final do ano de 1888, do início de 1889, aproveitando assim o verão e as melhores condições do clima. O objetivo dessa empreitada era reunir 15 homens para subir de canoa ao Rio Pardo até a confluência do Rio Panelão, semeando algumas sementes de cacau naquelas terras mais elevadas, protegidas de enchentes. Porém, João Elias Ribeiro adoece do período da expedição e transfere o comando desta para seu filho mais velho, Manuel Elias Ribeiro, que tinha apenas 19 anos em 1889. Para acompanhá-lo, pede a seu outro filho, Antônio Elias Ribeiro, com 16 anos, que embarque junto com o seu irmão e outros 15 homens nessa jornada. A marcha durou pouco mais de 30 dias e os expedicionários retornam à fazenda Lagoa com um sentimento de êxito. Em 1894, João Elias Ribeiro, com a saúde recuperada, retorna com seus dois filhos, Manuel e Antônio, para verificar os resultados da primeira incursão. Comprovada a fertilidade das terras, a família Ribeiro abre as primeiras roças de cacau nessa região, ao longo do vale dos rios Panelão e Panelinha. O local da confluência do Rio Panelão com o Rio Panelinha passou a se chamar Vagito, por conta das várzeas características da localidade, inspirando o nome de uma nova linhagem daquela família, adotado pelo médico João Ribeiro Vargens, filho de João Elias, irmão de Manuel e Antônio Elias Ribeiro. Vale lembrar que João Vargens foi identidade em Canavieira entre os anos de 1920 e 1923 e chefiou um grupo político na região. De acordo com a tradição oral e a memória oficial do município, no período anterior à chegada dos plantadores de cacau, a área era habitada pelos índios de etnia Camaquã. O pesquisador João da Silva Campos confirma a vertente de que os Camaquã residem neste local. Desse grupo étnico originou-se o nome da cidade. A força da economia cacaueira significativamente superior à dos povos indígenas, como os Camaquã, que por se colocarem no caminho da propriedade da monocultura dos cacauais, foram vítimas da expedição cultural e do extermínio. Em 1914,
2014, a devastação provocada pelas cheias do Rio Pardo marcou um novo fluxo migratório para o Vargito. Novas famílias dirigiram-se até a região para plantar cacau e, consequentemente, iam circunscrevendo a área povoada apenas naquela localidade. A localização geográfica de Camaquã foi um pouco afastada do Vargito e, só mais tarde, ocorreria o seu povoamento. Relatos orais levam a crer que o Dr. João Vardes estimulou o desenvolvimento de um núcleo urbano na sua fazenda Camaquã, contribuindo para acessar o desenvolvimento do Vargito. Entre 1920 e 1940 houve o desenvolvimento e a sedimentação do plantio de cacau do território de Camaquã. Famílias de canaveiros de outras localidades expandiram suas plantações para terras cada vez mais distantes e férteis. No final da década de 1940, o local despontava como promissor. Contudo, as autoridades canaveirenses não demonstravam muito interesse no desenvolvimento urbano de Camaquã. A partir de 1953, com a elevação a distrito de Canaveiras, a revolta contra a administração municipal ganhou força, uma vez que ainda não havia água encanada, calçamento e rede elétrica. Camaquã possuía nada mais do que poucas casas de madeira. O censo demográfico realizado em 1960 pelo IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, já apontava Camaquã com 19.698 habitantes. O descontentamento da população de Camaquã em relação ao descaso da administração canaveirense crescia na mesma proporção em que a família Moura Vargens Ribeiro despontava como liderança política pela emancipação do distrito. Essa liderança derivava do poder econômico que estas possuíam, liderados principalmente pelos irmãos José Ribeiro de Moura, suplente do deputado estadual de 1959 e 1963, e Boaventura Ribeiro de Moura, primeiro prefeito municipal entre 1963 e 1966. Um plebiscito foi realizado no dia 11 de junho de 1961, de acordo com o consentimento do governador Juraci Magalhães, para que a população expressasse sua vontade em relação à emancipação. A votação trouxe resultado favorável à municipalização do distrito. Todo o trabalho dos articuladores do movimento por emancipação foi configurado em 31 de agosto de 1961, através da Lei Estadual número 1465 e publicado no Diário Oficial do dia seguinte. As eleições para prefeito ocorreram um ano depois. As obras de infraestrutura da cidade iam se consolidando nas gestões iniciais da prefeitura, todas elas representando um continuismo político dos Moura no poder municipal. A facilidade de angariar recursos permitiu o desenvolvimento da cidade de maneira rápida. De 1977 a 1982, a gestão do prefeito Luciano José de Santana marcou pelas obras da estruturação municipal. Àquela altura, Luciano era considerado o maior produtor de cacau individual do mundo e Camaquã já possuía 6 agências bancárias, facilitando a linha de financiamento e crédito, 3.000 habitações rurais, 16 empresas privadas compradoras de cacau, 2 cooperativas, além das presenças do ICB e CEPLAC. Luciano Santana iniciou uma série de implementos em Camaquã. Ainda por cima, no mesmo ano que ele assumiu o poder executivo, em 1977, a cotação do cacau chegou a $4, 4.329 toneladas. Foi a maior cotação da história. Dessa forma, grandes obras de infraestrutura, como a urbanização da cidade, a ampliação da Avenida Dr. João Varges, construção de escolas, pavimentação de ruas e esgotamento sanitário foram executadas. Foi também nessa gestação municipal que os caciques políticos camacaenses resolveram instituir a Festa Camaquã e o Cacau, em comemoração da emancipação política do município. A festa tinha por objetivo realizar uma comemoração que fizesse jus ao porte econômico de Camaquã. A exuberante produção camacaense, que no ano de 1983 atingiu 1.300.000 arrobas de cacau em amêndoas, gerava uma conjuntura econômica favorável, proporcionando a autossuficiência dos produtores e reproduzindo como nunca a ideia do Eldorado. Segundo o IBGE, em 1980 a população de Camaquã era de 40.498 moradores, sendo que 25.538 habitavam a zona rural. Assim, a prefeitura urbanizava a cidade com poucas dificuldades. O novo acesso de Camaquã até a BR-101, além de jardins, um estádio de futebol, colégio e um novo prédio para a prefeitura municipal foram construídos na década de 1980. Entre 1986 e 1989, as taxas ascendentes da inflação, a estagnação dos preços internos e impactos de encargos financeiros ao crédito, além dos reajustes dos preços da mão de obra e de insumos provocados pelos malogrados
planos econômicos do país afetaram diretamente a economia cacaueira. Além disso, houve ainda uma prolongada estiagem neste período. O grande golpe para a desestruturação financeira da lavoura cacaueira de Camaquã foi o advento da vassoura de bruxa em 1989. Essa doença, causada pelo fungo Crinéphelis perniciosa, desenvolveu-se nas brotações, flores e frutos jovens do cacaueiro, prejudicando o crescimento da planta e, consequentemente, trazendo grandes prejuízos à lavoura. A crise perdura há quase 3 décadas e alterou drasticamente a vida socioeconômica e política camacaense, desemprego dos trabalhadores, êxodo rural, mudanças das relações políticas e sociais dos cacauicultores descapitalizados, degradação do ecossistema com a derrubada dos remanescentes da Mata Atlântica e a deterioração do espaço urbano foram algumas das principais consequências da crise da lavoura de cacau em Camaquã. No auge da crise foram publicados 2 decretos de calamidade pública. Antes de ser atingido pelo colapso econômico da cacauicultura, o município mantinha uma produção exuberante e respondia por parte significativa da economia da região cacaueira. Comemorações pela emancipação municipal têm sido realizadas há anos no dia 29 de agosto. Havia até uma avenida batizada com essa data. Só há poucos anos foi feita uma alteração, contudo, continua equivocada, 30 de agosto. Até o ano de 2006, as festividades foram realizadas com base nessa data erradamente. A verdadeira data da estruturação da assinatura da municipalização de Camaquã é de 31 de agosto, uma vez que foi nesse dia, no ano de 1961, que o governador da Bahia assinou a autorização da emancipação política de Camaquã através da Lei Estadual número 1465. Reportagem do Jornal da Bahia 1978, na data de comemoração dos 17 anos de emancipação política de Camaquã, o governador Riberto Santos esteve no município para as festividades e também para inaugurações. Sua visita teve cobertura do Jornal da Bahia, que publicou em seu jornal um caderno especial sobre Camaquã, onde destacava a cidade era a mais rica do estado, pois a prefeitura municipal tinha a maior receita da época, 21 milhões de cruzeiros, tinha a maior produção de cacau do mundo, com 1.300.000.000 de arrobas, superando Ilhéus em 15 mil arrobas. Paradoxalmente, Camaquã tinha o maior custo de vida do estado. O quilo da carne de boi era o mais caro da Bahia, cerca de R$60. As escolas estaduais não tinham professores, porque o salário não pagava nem o aluguel de uma casa simples em Camaquã. O mais barato custava 4.000 cruzeiros e o salário oferecido era de R$3.800, 3.800 cruzeiros na época. O técnico de futebol que mais tempo permaneceu no cargo, Antônio Ribeiro de Castro, popular Santinho, passou mais de 50 anos como técnico do Esporte Clube Ipiranga. Ele foi um dos fundadores e principal colaborador do clube, sendo técnico entre os anos 1952 e 2003. O Ipiranga existe até hoje e nunca deixou de disputar os torneios da Liga de Camaquã. Foi por muitos anos o principal time da cidade, participando de muitas competições da região e do estado da Bahia. Atualmente, a sua família tenta homologar este recorde no Guinness Book. Na data de comemoração dos 17 anos de emancipação política de Camaquã, o governador Riberto Santos esteve no município para as festividades e também para inaugurações. Sua visita teve cobertura do Jornal da Bahia, que publicou em seu jornal um caderno especial sobre Camaquã, onde destacava a cidade era a mais rica do estado, pois a prefeitura municipal tinha a maior receita da época, 21 milhões de cruzeiros, tinha a maior produção de cacau do mundo, com 1.300.000.000 de arrobas, superando Ilhéus em 15 mil arrobas. Paradoxalmente, Camaquã tinha o maior custo de vida do estado. O quilo da carne de boi era o mais caro da Bahia, cerca de R$60. As escolas estaduais não tinham professores, porque o salário não pagava nem o aluguel de uma casa simples em Camaquã. O mais barato custava 4.000 cruzeiros e o salário oferecido era de R$3.800, 3.800 cruzeiros na época. O técnico de futebol que mais tempo permaneceu no cargo, Antônio Ribeiro de Castro, popular Santinho, passou mais de 50 anos como técnico do Esporte Clube Ipiranga. Ele foi um dos fundadores e principal colaborador do clube, sendo técnico entre os anos 1952 e 2003. O Ipiranga existe até hoje e nunca deixou de disputar os torneios da Liga de Camaquã. Foi por muitos anos o principal time da cidade, participando de muitas competições da região e do estado da Bahia. Atualmente, a sua família tenta homologar este recorde no Guinness Book, sediado em Londres, Inglaterra. O primeiro foco da vassoura de bruxa em Camaquã foi verificado exatamente na fazenda do prefeito, o maior produtor de cacau do município, em 1989. Luciano José de Santana era considerado o maior produtor individual de cacau, só em Camaquã, mas no mundo.
O conjunto e suas propriedades alcançavam grandes marcas de produção anuais, aproximando de 100 mil arrobas de cacau e amêndoas na década de 1980. Os rios Panelão e Panelinha, segundo a tradição oral, essas denominações vêm do encontro destes dois rios que, fisicamente, têm um aspecto que dá a ideia de um panelão, daí terem sido batizados com estes nomes. Se você gostou deste conteúdo, dê um like, inscreva-se para não perder nenhum vídeo. Obrigado, volte sempre.